Pessoal, semana passada, né? Pode sentar. Só vou dar um lembrete aí para quem não está acostumado, né? Esse momento aqui da palavra não é obrigatório. Não. Você não precisa ficar me escutando para comer, nem para tomar banho. Pode participar sem escutar, tá? Ninguém é obrigado a ficar aqui. Mas se você for ficar, a gente só pede para você fazer silêncio. Porque tem gente que quer escutar, tem gente que quer prestar atenção, e de repente você ficar conversando, você vai atrapalhar o outro. Então, se não está afim de escutar, de boa, pode ficar à vontade, pode ir lá fora, tá? Mas só tenta não atrapalhar. Então, semana passada, comecei a ler um texto que eu vou continuar hoje. E eu vou ler de novo um pedaço que eu li semana passada e mais um outro pedaço pulando uma parte. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aí eu vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos e vou pular. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Então, semana passada eu comecei falando disso, e eu vou continuar o mesmo assunto por várias vezes que eu tiver oportunidade. Semana passada eu expliquei que essa aqui é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Roma, e que nessa carta, nos 11 primeiros capítulos, Paulo desenvolve toda a teologia que é necessária de uma pessoa saber a respeito de Deus e a respeito de Jesus. Tudo aquilo que você pode conceber a respeito de doutrinas da graça, do amor de Deus, doutrinas até difíceis como a doutrina da eleição, Paulo desenvolve nessa carta. Só que, como toda teologia, ela precisa ser aplicada à vida. E a partir do capítulo 12, Paulo vai dizer assim, portanto, ou seja, por causa de tudo isso que vocês ouviram a respeito de Deus, por causa de tudo que vocês aprenderam, por causa de tudo que eu falei, e eu digo a mesma coisa para vocês, que eu tenho certeza que vocês já ouviram muitas coisas sobre Deus. E aí Paulo começa dizendo, portanto, e ele fala uma coisa assim, que se eu quiser experimentar a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita, eu preciso ser transformado. E eu preciso ser transformado na minha maneira de pensar. Então, essa palavra transformação, ela é uma palavra muito importante. Porque tem muita gente que vai confundir transformação com mudança. E tem muita gente vendendo mudança de vida como se fosse a vontade de Deus. E eu vou explicar o que é uma mudança, e eu vou explicar uma transformação, e vai ficar bem claro que o que Deus quer fazer conosco não é uma mudança, é uma transformação. Então a mudança é eu pegar aquele guarda-roupa ali, tirar dali e levar lá para a casa de alguém. É uma mudança. Você vai lá e muda os móveis da sua casa para a casa nova que você vai mudar. Nenhum móvel que você levou de um lugar para o outro deixou de ser um móvel. Então esse guarda-roupa eu tirei daqui, levei para outra casa e ele continuou sendo um guarda-roupa. O que é uma transformação? Uma transformação é eu pegar esse guarda-roupa, desmontar ele e usar o material dele para fazer uma mesa. Isso é uma transformação. Porque o guarda-roupa não mudou, mas o guarda-roupa teve uma alteração na forma. Então ele servia para armazenar e agora ele passa a servir para as pessoas se reunirem ao redor comendo. Então, o problema da nossa vida, e eu já falei isso semana passada, eu vou falar hoje de um outro jeito. O problema da nossa vida é que Deus falou algo para nós quando Ele nos criou. Ele falou assim, frutifiquem.
E frutificar é uma coisa de árvore, não é? Quem frutifica é uma árvore. Então, Deus, quando criou o homem, Ele estava nos criando na mesma perspectiva do que Ele criou uma árvore. Porque uma árvore, ela pega os nutrientes da terra e ela transforma em alimento. Ou seja, a árvore trabalha para alimentar alguém. Ela trabalha para dar. Beleza? Nós, quando escutamos a voz da serpente, a serpente falou para a gente comer. E falou que quando a gente comesse, então a gente seria. Quando a gente comesse o fruto, a gente seria igual a Deus. Então, a serpente colocou na nossa cabeça a ideia de que nós não somos pessoas que fomos feitas para dar, mas que somos pessoas que foram feitas para comer, para receber. Então, tudo ao nosso redor hoje gira em torno disso. Então, nós vivemos a vida pensando sempre na perspectiva daquilo que nós podemos receber, seja do ambiente que nos cerca, sejam das pessoas que nos cercam, seja até de Deus. Então, quando a gente chega para se relacionar com Deus, a única coisa que a gente faz, e eu falei semana passada, é pedir. Por quê? Porque a gente acha que a gente ainda não recebeu algo que deveria receber, e a gente está o tempo inteiro pensando em encher a nossa barriga, e quando eu digo encher a nossa barriga, eu não estou falando de comida, eu estou falando de tudo. Numa perspectiva de tudo que eu venho a receber, e qualquer coisa pode ser comida, pode ser interpretado como comida, beleza? Eu falei isso aí semana passada e eu vou reforçando isso, falando de várias maneiras para que a gente desencane dessa ideia. Porque daí a semana passada eu falei dos versículos que são um resumo da ideia de Paulo sobre o que é a nova maneira de pensar de Deus, o que Deus tinha pensado para nós, que é justamente isso que eu acabei de falar, que nós não sejamos mais pessoas que estamos preocupados sempre em receber, mas pessoas que podem dar, que pensam como uma árvore. Porque se você for pensar numa árvore, não importa, a árvore ela come, a árvore se alimenta, mas ela se alimenta não de um prato de arroz, feijão ou de uma comida bem feita. A árvore se alimenta de esterco. Interessante que recebendo esterco, que é uma coisa ruim, para a nossa visão, né, esterco é uma coisa ruim, recebendo esterco, a árvore é capaz de dar um fruto. Ou seja, recebendo o que quer que seja, você pode jogar lá uma manga podre, você pode jogar lá comida podre, a árvore é capaz de transformar qualquer coisa ruim numa coisa boa para entregar para alguém. E essa é a nossa natureza, nós somos feitos disso. Então essa é a primeira coisa que Paulo ensinou e que eu falei que é o resumo de todas as outras. Porque agora ele vai entrar num outro assunto, não sei se vocês prestaram atenção, mas ele vai falar assim, ó, o amor seja não fingido. Essa é a primeira coisa que Paulo falou logo depois dessa coisa toda do rótulo e tal. Ele fala assim, ó, o amor seja não fingido. Aí parece, dá a impressão que ele muda de assunto e fala assim, ó, detestem o mal, apegando-se ao bem, e depois ele volta a falar de amor. Ele fala assim, ó, o amor seja, amai-vos cordialmente uns aos outros, preferindo-vos em honra uns aos outros. Beleza? E eu falei que tudo isso passa por uma transformação. A nossa vida e a nossa forma de pensar, ela precisa ser transformada. Por quê? Porque existe uma forma de pensar que é corrente no mundo. Então, se eu perguntar para a maioria das pessoas aqui, por exemplo, uma pergunta simples, o que é o amor? A maioria das pessoas vai dizer para mim que o amor é um sentimento, não é verdade? Porque essa é a forma corrente de pensar, como se nós sentíssemos amor. Essa é a maneira normal de pensar. Só que, se você for pensar na Bíblia, e se você for olhar a Bíblia, todas as vezes que a Bíblia fala de amor, você vai conseguir perceber que o amor de que a Bíblia está falando tem muito pouco a ver com o sentimento. E para explicar isso, eu vou ter que explicar como que a Bíblia pensa e o que é a formação de um sentimento. É um negócio meio longo, mas beleza. Quando Deus foi criar o homem, Deus foi lá e ele pegou antes. Quando Deus foi criar os animais, por exemplo, os animais aquáticos, ele falou assim, ó, hajam animais. E a Bíblia vai dizer assim, que a água
gerou animais. Depois, quando ele vai, os animais aquáticos, quando ele vai falar dos animais terrestres, ele fala assim, ó, hajam animais terrestres, e a Bíblia diz que a terra gerou animais terrestres. Quando Deus vai criar o homem, não é assim o processo. Deus vai lá e forma o homem da terra. Ou seja, no tocante à matéria que nós somos formados da mesma matéria que os animais, que é a terra. É por isso que os cientistas foram estudar os genes e eles foram descobrir que geneticamente a gente é muito parecido com um chimpanzé, a gente é muito parecido com um porco, a gente é muito parecido com um cachorro, com um cavalo, com tudo que é animal terrestre, a gente vai ser muito parecido. Por quê? Porque quando Deus nos fez, na perspectiva material, nós somos feitos exatamente da mesma matéria que os animais. E essa matéria que fez os animais é a mesma matéria que está no nosso corpo. Então, o que é aquilo que a gente entende por sentimento? Que é mais ou menos o que um animal sente. Sentimento é uma reação química que acontece no meu cérebro. É uma reação química que faz com que em determinado momento uma ou outra substância, a depender do que está acontecendo ao meu redor, uma ou outra substância atue sobre o meu corpo, para que eu me sinta, por exemplo, com medo. Então, quando eu vejo uma situação que me põe em risco, existe um mecanismo no meu cérebro que libera uma substância química que me faz sentir medo. Isso é um sentimento. Então, quando eu vejo, por exemplo, quem é homem aí, quem é homem vê uma mulher bonita, uma mulher vê um homem bonito, uma substância no cérebro também dispara algo que faz com que essa pessoa sinta cobiça, com que essa pessoa se sinta atraída pela outra pessoa. Isso é amor? Isso não é amor. Por quê? Porque um cachorro tem esse mesmo sentimento quando ele vê uma cadela. Beleza? Aí entra uma outra coisa. Desculpa aí, vocês estão dando risada, né? Mas aí, quando Deus vai criar o homem, além dessa parte química de que nós somos formados, tem uma segunda ou terceira coisa, né? Que daí, essa reação química que acontece no nosso cérebro, que faz com que a gente sinta essas coisas, a gente pode chamar isso aí de alma. Mas quando Deus vai criar o homem, tem um terceiro elemento. Deus sopra no homem o seu espírito. E é a partir do sopro de Deus que o homem passa a viver. Então, o homem não é fruto de uma reação química. Ele é fruto de um sopro do espírito. Beleza? Então, é essa outra dimensão que nós temos. É nessa outra parte de nós, que os animais não compartilham isso conosco. Não existe nenhum outro ser da criação que compartilhe isso conosco. Mas é do nosso espírito que vem o amor. Por quê? Porque a Bíblia fala muitas coisas, mas ela fala duas coisas a respeito de Deus. A primeira é que Deus é amor, e a segunda é que Deus é espírito. Portanto, o amor tem que vir do nosso espírito. Então, se você for prestar atenção em todas as coisas que a Bíblia vai falar sobre amor e sobre outras coisas que nós costumamos confundir com sentimentos, a Bíblia vai deixar claro que o amor é, em primeiro lugar, um mandamento. Então, uma das vezes que a palavra amor vai aparecer é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então presta atenção, o amor, ele precisa atuar numa dimensão
dimensão mais ampla do que os nossos sentimentos. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que vai existir no mundo uma ou mais pessoas por quem você não vai sentir que gosta dessa pessoa. Que se for depender daquilo que você sente, essa pessoa vai ser para você abominável. Mas como o amor, ele atua numa dimensão mais ampla, ou seja, ele precisa desconsiderar aquilo que eu estou sentindo, é possível que eu ame alguém de quem eu não gosto. É possível que eu ame alguém de quem eu não gosto de ficar perto, alguém que me irrita. Isso é possível. Sabe por quê? Porque numa outra carta, e essa, presta bem atenção, ó, essa é a única vez na Bíblia, que tem a seguinte sentença: o amor é. Na Bíblia existe Deus é amor, existe o amor, tem o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, mas só aparece uma vez na Bíblia, uma vez, o amor é. Então a única definição que a Bíblia dá sobre amor, sabe o que é? O amor é paciente e benigno. Só isso. Se você ler a Bíblia inteira, você nunca vai encontrar nenhuma outra definição. O amor é paciente e benigno. Então, o que é o amor? O amor é uma disposição. Eu me convenci, a minha mente mudou, e eu estou totalmente convencido de que eu preciso amar. Então, o amor é uma disposição, aqui eu me obrigo, porque é um mandamento, então eu me obrigo, eu estou disposto, eu compreendi que é um mandamento, eu estou disposto a querer bem a todas as pessoas, com paciência. O que isso quer dizer? Quer dizer também que você vai encontrar várias pessoas que você quer bem, ou que você deve querer o bem dessas pessoas, e essas pessoas não vão querer o bem para si mesmas. Ou seja, você vai encontrar por aí várias pessoas que você ama, e que você desejaria que ela vivesse uma vida melhor, ou que ela compreendesse algo que ela não compreendeu, e você vai ter que ter paciência com essa pessoa. Então, o amor é essa disposição paciente e perseverante de querer o bem a todos, independente se essa pessoa, você gosta dela ou não, se essa pessoa te irrita ou não, se essa pessoa te faz o bem ou te faz o mal, se essa pessoa é seu amigo ou seu inimigo, se essa pessoa quer o seu bem ou não. Então, eu tenho uma disposição paciente e perseverante de querer o bem de todas as pessoas ao meu redor. É isso. Qualquer outra coisa. Porque se você for olhar por aí, as pessoas falando de amor, as pessoas normalmente vão falar de reciprocidade. O que é reciprocidade? Ah, eu amo se a pessoa me amar de volta. Se a pessoa te amar de volta, amigo, isso não é amor, isso é cobiça. Se você ama quem te ama de volta, você não está amando, você está sendo um baita de um egoísta. Porque você só dá se você for receber. Mas aí, além disso, já que eu estou falando de amor, vamos esgotar o assunto. A Bíblia vai dizer assim, ó, que Deus nos amou ou amou o mundo tanto
ou de tal maneira que deu. Então o que acontece com o amor? O amor também é uma coisa que não pode existir para suprir uma falta. O amor tem a característica de ser transbordante, porque Deus amou tanto, ou seja, o amor dele transbordou tanto que ele deu. Por que eu estou falando isso? E esse foi o assunto da semana passada. Porque se eu sou carente em algum aspecto, ou se eu me vejo como uma pessoa carente, ou se em mim falta algo, ou se eu quero ainda receber algo, invariavelmente as minhas relações estarão agora atuando na base de uma troca. Ou seja, eu não vou dar um exemplo, eu acabei de ter um filho. Então, o meu filho, ele não pode ser para mim o suprimento de nenhuma carência que eu tenho. Ele não pode ser fruto da minha carência, porque senão ele vai ser fruto de uma cobiça. Ele precisa ser fruto de um amor que transborda. Ou seja, me compreendi amado por Deus, estou cheio. Portanto, desse meu transbordar, eu resolvi amar mais alguém. Essas são as naturezas do amor. Aí eu falei que Paulo tinha mais ou menos mudado de assunto, mas ele não tinha mudado de assunto. Por quê? Porque quando ele falou assim, apegai-vos, detestai o mal, apegando-vos ao bem, o bem tem tudo a ver com amor, que o amor é essa disposição paciente de querer o bem. Tá difícil entender ou tá tranquilo? Tranquilo, né? Deu para explicar direito aí. Falei pra caramba. Vamos fazer uma oração aí para comer a costela. Certo? Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela costela que vamos comer. Em nome de Jesus, amém.